E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre conservação de energia, e a questão diz o seguinte: instrução: responder a questão com base na figura abaixo, que representa um trecho de uma montanha russa pelo qual se movimenta um carrinho com massa de 400 kg e aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí temos a figura e continua: partindo do repouso no ponto A, para que o carrinho passe pelo ponto B com velocidade de 10 metros por segundo, desprezando todos os efeitos dissipativos durante o movimento, a altura H em metros deve ser igual a, e a gente tem que definir. Beleza? Olhando a figura ali, então a gente já vai botar algumas coisas para se achar ali e conseguir começar a questão. Então a gente sabe o seguinte: ó, a velocidade inicial aqui, que eu vou chamar de VA, ó, é 0. Eu quero que ele chegue aqui com uma velocidade B de 10 metros por segundo. Beleza? Beleza. O que eu quero encontrar é a altura H. Quero encontrar essa altura toda aqui, que é do A até o chão. E a única altura que eu tenho seria a altura do B até o chão. O que a gente vai fazer então nessa situação? O que a gente vai aplicar aqui é o que a gente chama de conservação de energia, que diz o seguinte: quando a questão me fala despreze todos os efeitos dissipativos e tal, a questão está me dizendo, de certa maneira, que a energia mecânica dessa situação ela se mantém constante, porque eu não tenho dissipação. E o que é a energia mecânica, para quem ainda não lembra, né? A energia mecânica é a soma da energia cinética com as energias potenciais, no caso a gravitacional e a potencial elástica, se for o caso, né? Se tiver no problema essa energia elástica. No caso que a gente não tem elástica, então a gente só tem potencial gravitacional, porque envolve altura, e cinética, porque envolve movimento, né? Vamos lembrar das fórmulas aí, que a energia cinética seria mv ao quadrado sobre 2, e a energia potencial gravitacional é mgh, né? E aí o que eu faço quando eu tenho conservação? A jogada da conservação é o seguinte: tu vai dizer que a energia mecânica, num certo ponto, que eu vou chamar de A, e coincidentemente a gente tem um ponto A na questão, mas eu sempre chamo de ponto A, é igual à energia mecânica num ponto B, que coincidentemente nós também temos na questão, mas eu sempre chamo de ponto B. Então tu vai definir dois lugares para procurar as energias mecânicas nesses dois lugares. E aí a minha dica é: procura lugares de dados que tu tem. Por exemplo, eu vou pegar como um dos pontos, né, como ponto A, o ponto que justamente a questão está chamando de A. Seria isso aqui, ó. Esse seria o meu ponto A. Por quê? Porque nesse ponto A eu sei que a velocidade é 0, e nesse ponto A eu sei que, então, tu tem uma energia cinética igual a 0, mas tu tem uma energia potencial gravitacional equivalente a mgh, que é o HA, né, que é o que eu quero descobrir. E eu vou definir o meu ponto B exatamente no ponto onde o carrinho vai estar, tá? Exatamente no ponto onde o carrinho vai estar. Por quê, senhor? Porque no ponto B eu já sei a velocidade do carrinho. Também sei a altura, mas tu vai ver que por enquanto a gente não vai usar. Mas eu já sei a velocidade. E aí vem a grande jogada dessa questão que o cara tem que se ligar, né? Grande jogada dessa questão é o seguinte: ó. No ponto B, eu posso dizer que ele tem tanto energia cinética e gravitacional, ou eu posso dizer que ele só tem cinética. Tá, mas como assim, senhor? E eu vou definir como ponto B justamente aquele lugar ali onde o carro já está, né? Esse seria o meu ponto B, onde eu já tenho a velocidade dele para resolver. E aí eu posso dizer que no ponto B ele tem tanto energia potencial gravitacional quanto cinética, porque ele tem velocidade e altura, ou eu posso dizer que no ponto B ele só tem energia cinética. Senhor, como assim? Então a gente vai pensar o seguinte, ó, aí que está a jogada da questão. Ó. Eu vou, para facilitar a minha vida, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, essa linha vermelha que eu fiz, de H0. E aí eu vou calcular justamente só a diferença entre o ponto A e o ponto B. Eu vou descobrir primeiro essa altura aqui. Por quê, senhor? Porque na verdade, eu vou até fazer de outra cor aqui, ó, eu já tenho a outra parte, né, o outro pedaço aqui que é 2 metros, ó, eu já tenho esse pedaço aqui, ó.
Então, se eu descobrir a outra partezinha que falta, a diferença entre A e B, eu mato a questão. E fazendo isso, o que eu consigo dizer? Eu defini a minha altura como sendo zero ali, porque facilita a minha vida. O que eu posso dizer daí? Eu posso dizer então que nesse ponto, que eu estou chamando de B, a energia cinética ela é equivalente a mv² sobre 2. Ele tem energia cinética porque ele tem velocidade. E a energia potencial gravitacional ela é zero, porque nesse ponto eu estou chamando de nível mínimo para a minha situação. Tá? E é isso, essa é a jogada da questão que vai fazer com que tu consiga resolver ela. Então vamos lá, energia mecânica do ponto A. Bom, eu sei que no ponto A ele tem somente potencial gravitacional, como eu botei ali em cima, e a energia mecânica do ponto B, somente cinética, porque eu chamei aquele ponto de H0, né? Eu defini ali como sendo o meu ponto mínimo. Agora tu abre as informações, ó, mgh, para calcular a gravitacional, igual a mv² dividido por 2. Por que eu igualo? Porque, como eu disse, as energias mecânicas de A a B têm que ser iguais. Tudo que ele ganhar na descida de A, ele vai transformar em B. E esse é o mais interessante, por mais que eu tenha essa curva aqui, ó, ele ganharia realmente mais energia descendo até aqui, mas o que ele ganhasse de cinética descendo até aqui, ele perderia em potencial subindo até aqui, ó. De maneira que o que realmente faz diferença pra gente são só os pontos iniciais e finais. O percurso, no final das contas, acaba não mudando. Isso que é o mais interessante, beleza? Aí a gente pode cortar as massas, porque por mais que a questão tenha me dado a massa de 400 kg, é a mesma dos dois lados, já que é a massa do carrinho, a gravidade é 10 e a altura que eu quero descobrir. Aqui a velocidade é 10² dividido por 2. Aquele 10 ali, ele vai passar dividindo, a gente sabe que 10² é 10 vezes 10, embaixo a gente vai ter 2 vezes 10, que passou do outro lado dividindo. Eu não fiz o cálculo porque eu sei que 10 embaixo e 10 em cima se corta, e aí eu vou ter que fazer mesmo é só dividir 10 por 2, que dá 5 metros. E essa é a minha resposta para o H que eu queria definir, 5 metros. Vamos lembrar que o que eu defini para vocês foi somente a altura de A até B, a diferença de A até B. Como eu tenho 5 até aqui, mais 2 até ali embaixo, a soma dos dois tem que dar 7. Eu sei o desenho ele não está numa boa simetria, ali, numa boa relação de escala ali, porque o 5 foi menor que o 2, mas os cálculos me mostram então que essa altura toda dá 7 metros. E olhando as alternativas, isso nos leva direto para a alternativa B, que seria a resposta dessa questão. Beleza? Então era isso, pessoal. Quis mostrar para vocês um jeito aí de fazer a questão de conservação. No geral, ela é conservação de energia. De repente, podem existir outros meios, mas a ideia é sempre trabalhar com o mínimo possível de informação. E a jogada é sempre essa. Define um ponto A e um ponto B, olha as energias daqueles pontos e iguala essas energias, faz o cálculo e já era. Beleza? Era isso então. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!